Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos começar a alterar o HTML do formulário para a gente conseguir visualizar os campos que vão representar as aulas. No vídeo anterior, a gente já criou todo o formulário e toda a parte da lógica do TypeScript, que é a parte do form array do Angular. A gente confirmou também através aqui do console log que o Angular está criando corretamente os objetos para a gente, que a gente precisa, e o que está faltando agora é representar isso visualmente aqui no nosso HTML. Então, vamos começar a fazer isso. Novamente, se essa é a primeira vez que você está trabalhando com form arrays, vou recomendar que vocês voltem lá no curso de Angular e assistam às aulas sobre formulários, principalmente sobre formulários reativos, que é o que nós estamos utilizando aqui. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais na prática de como construir isso para esse relacionamento de um para muitos, de curso para aulas, e lá no curso de Angular a gente fez todo o passo a passo, passando por todos os conceitos, e esses conceitos são conceitos base do Angular e são conceitos que não mudam. Então, vamos voltar aqui para o nosso HTML para a gente ver como que a gente vai começar a construir esse array, essa tabela com vários registros de aulas. Então, voltando aqui para o nosso código-fonte, eu vou abrir o curso Form Component HTML e nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos colocar o nosso campo, a nossa lista de aulas depois da nossa categoria, a categoria que é esse Match Form Field, que termina aqui. Então, antes de fechar o formulário, nós vamos começar a adicionar. Eu mostrei para vocês há 2 aulas atrás como que ficaria a tela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma toolbar do Angular Material, que a gente já viu como fazer isso, a gente já tem toolbar aqui também. Então, nós vamos adicionar uma toolbar para colocar a lista de lições, ou pelo menos o cabeçalho para indicar que é uma lista de lições, e também um botão de mais para a gente conseguir adicionar mais aulas na nossa lista. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui um Match Toolbar, que vai ter a parte das lições. E aqui dentro desse Match Toolbar, como nós vamos ter várias coisas, o título e também um botão, ó, voltando na tela, nós temos apenas esse retângulo cinza, e a gente vai começar a adicionar aqui agora o título. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um span para ser o título. E aqui você pode colocar lições, você pode colocar aulas. Eu vou colocar aqui aulas. Com isso feito, nós já temos as aulas aqui para a gente. A gente pode também modificar o CSS depois para deixar isso um pouco mais bonito. E o que nós vamos ter também é um botão. Esse botão eu vou colocar aqui só para já deixar esse botão representado. Nós vamos utilizar o botão do Angular Material, então aqui tem o Match Raise Button. Nós vamos fazer um botão de ícone, da mesma forma que a gente fez lá na nossa lista de cursos. Aqui na lista de cursos. Na lista de cursos, aqui então nós vamos voltar aqui no Components. A gente tem aqui, olha, aqui a gente utilizou o Match Minifab, mas nós vamos utilizar agora o ícone. Então, aqui vai ser o Match Icon Button. E como é um ícone, nós vamos adicionar o ícone, que é o Match Icon, que é do Angular Material também. E nós vamos adicionar aqui o Add. Só para ver se está funcionando, nós já temos aqui esse botão de mais aqui. A gente pode modificar isso também. Eu vou botar aqui a cor, que é a cor de accent do nosso tema, que vai ser esse azul, só para diferenciar um pouquinho. E aqui também é sempre bom a gente colocar esse area label, para questão de acessibilidade também, para que se alguém estiver utilizando algum leitor de tela, essa pessoa possa ver que isso é um botão de adicionar. Então, adicionar uma nova aula. O botão está aqui. Não vai funcionar, a gente vai fazer isso em aulas futuras, mas pelo menos esse botão já vai estar aqui representado. Com a toolbar feita, a gente vai começar a colocar a lista de aulas.
Como que nós vamos fazer isso? Você pode utilizar divs para poder fazer isso, para facilitar para a gente, e também como esse é um vídeo educacional, eu vou utilizar uma própria tabela, só para poder me ajudar aqui e a gente ter duas colunas, uma para o nome da aula, outra para o YouTube, conforme a gente viu 2 vídeos atrás. Para fazer isso, a gente vai representar aqui cada campo que a gente tem. O primeiro campo, então aqui eu vou colocar uma linha TR, né, que vai de Table Row, ou seja, linha de tabela. Para a linha, eu vou colocar também 2 colunas. Então, eu vou ter aqui, ó, uma coluna para o nome da aula e outra coluna para a URL da aula. Com isso feito, a gente vai poder colocar os campos. Então, não vai ter nada visual aqui. Então, para colocar os campos, a gente pode até copiar um pouquinho do que a gente colocou aqui desse Match Form Field, porque é exatamente o que nós vamos colocar aqui. Então, eu vou colocar esse Match Form Field aqui, vou até copiar, vou colocar aqui dentro da primeira coluna, vou tirar o hint e o error por enquanto, vou deixar apenas o input aqui, vou deixar sem placeholder, vou deixar apenas o nome, aqui realmente vai ser o nome, porque nós vamos linkar com esse nome aqui da lição, posso até remover também esse name aqui, e a gente voltar aqui, a gente já tem esse Angular com Spring, porque como está apenas nome, a gente não linkou o form array ainda, vai mostrar apenas o nome. Outra coisa que nós vamos fazer também, eu vou até adicionar uma label, então aqui o match label, e vai ser o nome da aula, ou o título da aula. Você pode dar o nome que você quiser, então aqui tem o nome da aula. Aqui o que eu vou fazer, como está bem pequenininho, eu vou adicionar, vou jogar um estilo aqui também, depois a gente pode até criar um formulário para isso. E eu vou colocar a largura de 65% da tela, já que essa é uma tabela. Então, 65%. Essa tabela também, eu vou jogar aqui um estilo por enquanto, e depois a gente pode mudar isso. Vou jogar ela 100%, agora sim, olha, tá 100%, mas tá 65% aqui do campo. Eu vou duplicar isso daqui e eu vou colocar agora a URL do YouTube. Então, Form Control Name, eu vou deixar por enquanto outro nome aqui, para a gente poder ver exatamente. Eu posso tirar esse estilo, ou eu posso deixar 30% aqui, por exemplo, algum outro valor. Só para eu poder ter essa visualização e depois a gente muda para ser o correto. E aqui eu quero utilizar a URL. Então, essa vai ser a URL da minha aula. E aqui tem a URL. Se eu deixar apenas a URL aqui, a pessoa que vai entrar com esses dados, pode ser que ela coloque a URL completa do YouTube. E a gente viu já que a gente só quer guardar o identificador da URL do YouTube. Para exemplificar aqui, olha, quando a gente faz este share, a gente já tem esse YouTube aqui, então eu quero deixar essa label aqui como prefixo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar aqui na documentação, nós vamos vir aqui no input novamente, nós vamos vir nos exemplos, e aqui nos exemplos a gente vê se tem algo já com algum prefixo, que aqui é o telefone, tá vendo como o telefone tá aqui? Então, a gente quer utilizar isso daqui. Vou vir aqui no código, nós temos aqui o HTML e se chama prefixo. Então, aqui eu vou copiar e vou colocar esse prefixo. Só que o prefixo vai ser isso daqui, ó. Então, eu vou copiar esse YouTube no lugar desse mais um. E eu acho que eu não quero deixar esse espaço, só isso daqui mesmo. Então, voltando, nós já temos aqui essa URL. E esse CSS é assim mesmo, tá vendo? Não fica no mesmo nível, fica meio desnivelado mesmo, então que depois a gente vai poder modificar a informação do jeito que a gente quiser. Então, com isso feito, nós temos 2 campos aqui. Agora, o que nós vamos fazer é associar cada campo desse para o nosso array de aulas. Então, a gente vai começar a modificar isso daqui. O que nós vamos fazer? Em cada controle aqui do Angular, nós temos esse Form Control Name.
Então, aqui na minha tabela, como vai ser um array, o Angular também tem o form array name. Então, aqui é o lessons, que é exatamente a informação que a gente tem aqui, ó, lessons, que vão ser as aulas. Para cada aula, a gente vai iterar isso, e a gente vai iterar isso através de um ng-for. Do ng-for, nós vamos declarar aqui uma variável local, eu vou chamar de lesson, você pode chamar de aula, de cada controle que nós temos aqui. Eu poderia fazer o quê? Já que a gente tem aqui esse form aqui, tá vendo? Esse form é uma variável, nós estamos dentro do escopo, porque essa tabela está dentro dessa tag form. Então, eu poderia simplesmente pegar form.get e passar aqui lessons, que é assim que a gente pega o controle, né? Lessons.controls. Só que eu não sou muito fã de declarar isso daqui. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui um método para poder obter essa informação para mim. Então, eu vou chamar esse método de getLessonsFormArray, para já declarar o que esse método está fazendo. E esse método vai retornar exatamente isso. Eu vou pegar o formulário, nós vamos pegar as lições, na verdade aqui é .get, passar aqui o nome do campo, que é lessons, e eu vou retornar os controles, porque é exatamente esses controles aqui que vai me retornar o que a gente tinha visto aqui antes no nosso console.log. Quando a gente fez esse form aqui, a gente conseguiu acessar o controle, que é a lista de campos, que é o que a gente quer associar aqui no nosso HTML. O TypeScript aqui vai dar um erro falando que isso pode ser nulo. Então, eu posso retornar um nulo aqui. E essa propriedade controls, ela não existe no Abstract Controls. Então, para fazer isso, nós vamos ter que tipar isso daqui. Vou fazer como? Eu vou colocar esse parênteses aqui, vou colocar esse operador da diamante para poder forçar a tipagem. Esse tipo de tipagem, quando a gente pega quando a gente está obtendo no Angular, nós vamos ter um formulário não tipado, que é o untyped form array. Quando a gente faz isso, para de dar o erro. E se eu remover aqui, eu ainda posso remover aquele operador else, porque não preciso dele mais. Primeiro vai tentar pegar esse formulário aqui, que é um form array, e depois vai obter os controles. E aí sim, o que eu vou fazer é chamar esse método aqui, no lugar de ter o próprio código aqui, para deixar um pouco mais limpo o meu HTML também. E uma coisa muito importante no Angular, em questão de performance, eu também quero pegar um index. Quando a gente faz um loop for no nosso código, geralmente a gente declara uma variável i, porque aqui eu estou pegando o array. Mas quando a gente iterar cada variável do nosso array, cada registro do nosso array, a gente também precisa de uma variável para indicar qual que é a posição do array que nós estamos iterando. Então, aqui o Angular também tem esse index e eu vou chamar de i. Essa é uma das convenções que a gente tem em qualquer linguagem e que também não está seguindo aí o código limpo, né? A gente consegue ter apenas uma abreviação de i, mas o i é uma coisa universal utilizada em várias linguagens e todo mundo acaba entendendo que isso é um index. Agora sim, com isso feito, aqui vai reclamar para dar para desativar essa regra, a gente não vai ter um header. A gente só está interessada nas linhas da tabela, porque isso aqui, por enquanto, a gente está indo aqui meio anos 2000, né, sem utilizar a div, mas você pode criar a div para deixar isso tudo bonitinho e talvez pode ser uma melhoria para o futuro. Mas só para fazer tudo funcionar aqui, a gente vai fazer isso. Então, aqui, olha, cada linha dessa tabela vai representar um registro do meu form array. Então, cada registro desse form array vai ser um form group name. Então, aqui, ó, um form group name, que é o nome do meu grupo, e eu vou chamar isso daqui, na verdade, eu vou associar com essa variável i que eu acabei de criar aqui.
Então, cada registro desse array vai estar representado aqui. E como isso pode mudar, a gente vai fazer um data binding aqui, como a gente viu também lá no curso de Angular. Agora, com cada campo representado aqui, olha, eu vou voltar. Tá vendo que agora a gente já tem 2 campos aqui, porque só de fazer esse form group name e eu tenho um campo que realmente se chama nome, que é esse nome da minha aula aqui, eu já consigo pegar a informação correta. Porém, eu ainda estou utilizando esse nome aqui. O que eu vou fazer aqui, no lugar do nome, é realmente colocar o nome do meu controle, que é o YouTube URL. Com isso feito, agora sim, a gente tem a informação que está vindo do back-end para a gente. E quando a gente carrega um curso aqui, a gente já está conseguindo carregar o formulário também. Se a gente cancelar e criar um curso novo, tá vendo que ele vem vazio. Isso porque acaba caindo aqui. Quando a gente acaba caindo aqui no curso vazio, a gente apenas vai fazer um push de uma lição vazia e como isso tudo está vazio, acaba não sendo representado aqui para a gente visualmente no nosso HTML. Então, com isso, a gente consegue já carregar as aulas e ter a representatividade no HTML. O que a gente precisa fazer agora é o quê? Permitir que a gente adicione mais aulas, colocar também um botão para excluir as aulas e também adicionar as validações aqui no nosso formulário, e é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!